Sabe aquele momento em que você olha para o celular e sente o chão sumir debaixo dos seus pés? Pois é, foi exatamente assim que Meline sentiu quando a mensagem dela ficou azul na tela. Estamos falando de uma história que vai te fazer questionar tudo sobre lealdade, poder e recomeço. E olha, eu te garanto, você não vai acreditar no que essa mulher fez depois de ser descartada como lixo pela família mais poderosa de Nova York. Imagina a cena: Brooklyn, neve caindo devagar, aquele frio que corta a pele. Meline segura o celular velho como se fosse a última tábua de salvação no naufrágio. Os dedos tremem enquanto ela digita as palavras que ensaiou por horas. Connor, estou grávida. Me liga, por favor. Estou com medo. 3 segundos que pareceram uma eternidade. Aquelas bolinhas de digitação aparecem na tela, e o coração dela dispara mais alto que o barulho do trânsito atrás. Mas aí, nada. As bolinhas somem. Ligação direto para a caixa postal. Tenta de novo. Bloqueada. E mais uma vez. Bloqueada novamente. Ela sussurra o nome dele com os dentes batendo de frio. Mas a neve continua caindo e a tela permanece fria, morta, vazia. O que ela não sabia é que lá em cima, num apartamento de cobertura acima de Manhattan, Connor Hale olhava para a mensagem dela com pânico absoluto. E a mãe dele, Evelyn Hale, a CEO implacável do Império Hale, ela nem sonhava que aquela mensagem existia. Mas confia em mim, ela logo descobriria. E quando descobrisse, ia fazer de tudo para apagar Meline do mapa. Connor não simplesmente abandonou ela. Ele subestimou a força dela. E esse foi o maior erro da vida dele. Agora deixa eu te contar uma coisa. A vida de Meline se dividiu em 2 capítulos completamente diferentes. O antes do bloqueio e o depois do bloqueio. Antes, ela era só mais uma garota de 26 anos tentando sobreviver em Nova York com gorjetas de cafeteria e uma esperança teimosa. Trabalhava turno duplo, corria entre as mesas com aquele sorriso cansado mas genuíno, rezando para conseguir gorjetas decentes para comprar comida. Morava num porão minúsculo no Brooklyn, um lugar tão apertado que mal cabia uma cama, uma comoda de brechó e uma mesinha onde ela desenhava projetos de design até de madrugada. O sonho dela era simples mas poderoso: se tornar designer de interiores de verdade. Aquele tipo cujo trabalho aparece nas revistas chiques. Ela fazia aulas noturnas numa escola pequena de design. Às vezes chegava com o cabelo molhado de chuva, às vezes com os olhos vermelhos de chorar depois de um turno pesado. Mas nunca faltava. Os cadernos dela eram grossos, cheios de plantas baixas desenhadas à mão e paletas de cores que ela não tinha dinheiro para comprar. E então apareceu Connor Hale. Charmoso, polido, herdeiro de uma fortuna financeira. Ele entrou na cafeteria numa tarde qualquer e saiu de lá com muito mais que um café. Saiu com o coração dela. Meline nunca tinha namorado alguém assim, alguém que usava casaco sob medida e se comportava como se o futuro já pertencesse a ele. Ele fazia ela se sentir especial, escolhida, como se ela importasse numa cidade que mal notava quando as pessoas desapareciam. Por um tempo, a vida parecia perfeita. Dividiam comida barata na caminha dela, assistiam filmes antigos no notebook, e Connor sempre dizia que ela era destinada para algo maior. Você tem visão, Meline. Um dia as pessoas vão brigar para te contratar. E ela acreditava. Acreditava em cada palavra porque queria desesperadamente acreditar. Aí a vida virou do avesso. Perder o emprego no estúdio pareceu um acidente. O e-mail foi frio, impessoal, daquele tipo que Nova York manda para milhares de pessoas todo ano. Ela chorou baixinho no banheiro, jogou água no rosto e foi trabalhar no turno da cafeteria. Mas a pior notícia veio dias depois. 2 linhas cor-de-rosa num teste de farmácia barato. As mãos tremeram tanto que ela teve que sentar na beira da banheira. O primeiro instinto foi ligar para o Connor. Ele não atendeu. Talvez estivesse trabalhando até tarde. Talvez dormindo. Ela inventou 1000 desculpas. Mas lá no fundo, alguma coisa gelada se instalou no peito dela. Alguma coisa que sussurrava que ela estava prestes a enfrentar uma solidão para a qual não estava preparada. E ela estava certa. Porque no momento em que finalmente mandou a mensagem "Estou grávida", o mundo dela desabou. Não com um grito, não com uma briga, mas com um tapa digital. Bloqueada. Depois daquela noite, Meline aprendeu o que sobrevivência realmente significa. Penhorou as joias. Vendeu metade das roupas. Dirigiu Uber de madrugada para pagar vitaminas pré-natais. Trabalhou até os tornozelos incharem e as costas doerem como se estivessem partindo ao meio. E ainda assim, toda manhã ela prometia pro filho que ainda não tinha nascido a mesma coisa: eu vou construir uma vida para nós dois. Não vou deixar essa cidade nos engolir. 8 anos depois, o mundo veria uma mulher polida,
confiante, com talento poderoso o suficiente para comandar salas de reunião inteiras. Mas a verdade era simples. A força dela foi construída em silêncio. A coragem dela foi esculpida na traição. E o futuro dela nasceu no dia em que Connor Hale tentou apagá-la da existência. E o destino, como vocês vão ver, guardou todos os recibos. Agora, Nova York sempre foi uma cidade de bordas afiadas. Brilhante para alguns, impiedosa para outros. Para Melanie Brooks, se tornou ao mesmo tempo campo de batalha e renascimento. 8 anos depois daquela noite em que foi deixada sozinha na neve, a cidade não a engolia mais inteira. Pelo contrário, ela prendia a respiração quando Melanie entrava numa sala. A vida dela agora se desenrolava entre dois mundos. O horizonte polido de Manhattan e o calor aconchegante do seu estúdio no Brooklyn, onde ela criava o filho, Leah. Toda manhã começava com luz do sol entrando pela janela pequena da cozinha, aquecendo a mesa de madeira onde Liam comia cereal enquanto ela revisava projetos de design no MacBook Air. Ele tinha 8 anos agora, gentil, brilhante, com olhos que carregavam mais profundidade do que qualquer criança deveria ter. Ela nunca contou a história completa sobre o pai dele. Só que tinham construído a vida juntos, só os dois, e que isso era suficiente. Mas o mundo profissional em que Melanie entrava todo dia era um universo completamente diferente. O estúdio boutique dela, Brooks Atelier, tinha crescido de uma única mesa no apartamento para um nome bem respeitado sussurrado entre a elite de Manhattan. O trabalho dela misturava calor com elegância moderna, dando vida a coberturas com vista para o Central Park e lobbies corporativos na Quinta Avenida. Clientes ricos amavam o olho dela para os detalhes, a forma como ela escutava, como transformava um ambiente em algo vivo. E um desses clientes, Julian Mercer, tinha mudado sem saber a trajetória inteira da vida dela. Julian, um arquiteto bilionário e desenvolvedor imobiliário, tinha contratado ela 3 anos atrás para redesenhar o lobby da Mercer Tower, um arranha-céu de aço e vidro que cortava as nuvens acima da Park Avenue. A colaboração deles deveria ser temporária, mas a criatividade dela impressionou ele tão profundamente que continuou oferecendo novos projetos, cada um maior que o anterior. Melanie não percebeu na época, mas Julia não estava apenas investindo no talento dela. Ele estava apostando no futuro dela. O mundo de luxo em que ela transitava agora era intoxicante. Salas de reunião revestidas de mármore, encontros realizados em escritórios altíssimos com vista pro horizonte, revisões de projeto tarde da noite em coberturas onde as paredes brilhavam com detalhes em ouro suave. Os dias de trabalho eram uma confusão de canetas Mont Blanc, pranchas de amostras polidas e clientes que falavam num vocabulário de milhões de dólares. Mas mesmo navegando esse mundo com graça, ela permanecia com os pés no chão, nunca esquecendo o apartamento de porão onde uma vez chorou até dormir. Ainda assim, por todo o progresso dela, existiam sombras que ela não ousava confrontar. Especialmente a sombra do império da família Hale. Ela conhecia a Hale Tech, o conglomerado de tecnologia deles. Via o nome nas laterais dos arranha-céus, em outdoors brilhando na Times Square. Até passava pela sede deles às vezes, uma estrutura imponente de vidro e aço que parecia desafiar o mundo inteiro. E então numa tarde de outono, enquanto folhas douradas giravam pelas calçadas, Melanie recebeu um e-mail inesperado. Um convite para liderar o redesign interior de um grande anúncio de fusão corporativa no Plaza Hotel. Era o tipo de oportunidade que poderia elevar a empresa dela para o cenário internacional. Ela deu uma olhada nos detalhes, orçamento, expectativas, cronograma, até os olhos pararem numa linha. Parceiro corporativo principal, Hale Tech. O pulso dela congelou. Pela primeira vez em anos, o brilho de Nova York pareceu frio de novo. As mãos tremeram enquanto fechava o laptop. A cidade lá fora pela janela continuava cintilando, indiferente e brilhante. A vida tinha trazido ela de volta ao ponto de partida. Não gentilmente, mas com uma força que fez a respiração falhar. E o homem que uma vez apagou ela da vida dele estava agora parado, sem saber, no caminho que ela estava destinada a cruzar novamente. Connor Hale tinha aquele tipo de rosto em que as pessoas confiavam à primeira vista. Cabelo cortado, sorriso brilhante, charme sob medida. Pro mundo, ele era o herdeiro financeiro perfeito. Disciplinado, educado, carismático sem esforço. Repórteres elogiavam a mente estratégica dele. Investidores admiravam a compostura. Mulheres da alta sociedade sussurravam sobre a elegância dele em galas de caridade. Ele era o legado Hale embrulhado num terno sob medida. Mas debaixo daquela fachada polida vivia um homem construído em covardia e conveniência. Um homem que evitava a culpa do mesmo jeito que evitava contato visual com o próprio reflexo. 8 anos antes,
Quando Meline mandou mensagem sobre a gravidez, Connor estava sentado na poltrona de couro do pai, tomando um copo de uísque caro que nunca pagou. A mãe dele, Evelyn Hale, estava na janela, a silhueta dela nítida contra o horizonte de Manhattan. Ela vai te arruinar, Evelyn disse, a voz fria como mármore sob os saltos. Você acha que nossa família pode dar-se ao luxo de um escândalo com a saúde do seu pai falhando? Bloqueia ela e esquece que isso aconteceu. Connor fez exatamente isso. Não porque concordava, mas porque o medo tinha sido costurado nele desde criança. Medo de decepcionar Evelyn. Medo de perder status. Medo de sair da vida cuidadosamente curada que ela controlava. Agora, 8 anos depois, Connor carregava aquele medo como um parasita quieto debaixo dos ternos caros. Como CFO da Hale-Tech, ele circulava pela sede imponente como um príncipe num castelo que não construiu. Analistas seguiam ele. Assistentes admiravam ele. Fotógrafos capturavam ele em cúpulas de negócios onde falava sobre inovação e liderança. Todo artigo o nomeava como o futuro do Grupo Hale. Toda reunião de conselho elogiava o brilhantismo dele. Só Evelyn sabia o quão frágil esse brilhantismo era. Ela gerenciava cada passo da ascensão dele, desde manipular concorrentes até organizar um noivado estratégico entre Connor e Vanessa Carrington, filha de uma família poderosa de investidores. O relacionamento deles carecia de calor, mas servia ao propósito. O sobrenome de Vanessa fortalecia a reputação Hale. As conexões dela abriam portas. E Connor, sempre o filho obediente, interpretava o noivo atencioso. Mas ultimamente, rachaduras tinham começado a dividir a imagem impecável de Connor. Contabilidade desleixada enterrada sob camadas de números inflados. Fundos mal administrados redirecionados para desenvolvimento não divulgado. Apostas arriscadas feitas sem aprovação do conselho. Tudo pequeno o suficiente para esconder, mas mortal o bastante para destruir ele se exposto. E Evelyn suspeitava. Ela observava ele com os olhos afiados de um falcão. Sentindo fraqueza. Fazia perguntas pontiagudas em particular. Encaminhava ele para os auditores internos só para manter as coisas limpas. E pior ainda, conversava com o pai de Vanessa, Arthur Carrington, sobre manter Connor focado. Connor sentia o nó apertando todo dia. Por isso o próximo anúncio de fusão no Plaza Hotel significava tudo. O acordo traria bilhões, garantiria a posição dele e convenceria o conselho de que ele merecia se tornar CEO algum dia. Se ele conseguisse isso, todos os sussurros sobre discrepâncias financeiras desapareceriam. Falha não era uma opção. Não quando Evelyn ainda controlava cada canto do mundo dele. Na manhã em que revisou o portfólio do evento, a assistente colocou uma pasta na mesa. Esses são os planos de design para o anúncio da fusão. A designer principal é Meline Brooks. Connor congelou. Pela primeira vez em anos, culpa crua, sufocante, agarrou ele pela garganta. Ele disse para si mesmo que não podia ser ela. Meline Brooks era um nome comum. Nova York era uma cidade grande. Mas alguma coisa no peito dele se torceu dolorosamente. Abriu a pasta. A primeira página tinha uma renderização do salão de festas do Plaza. Luz quente, arquitetura ousada, texturas elegantes. A assinatura no rodapé dizia: Meline Brooks, designer principal, Brooks Atelier. A respiração dele falhou. Meline, ela não tinha sumido. Não tinha sido destruída. Tinha subido mais alto do que ele jamais imaginou. Um arrepio percorreu ele enquanto encarava o nome dela. E pela primeira vez desde que bloqueou ela, Connor Hale sentiu medo. Medo real. Do tipo que avisa um homem que o passado está voltando. Não silenciosamente, mas com consequências afiadas o suficiente para cortar através de tudo que ele construiu. O e-mail na tela de Meline parecia um fantasma de outra vida. Uma que ela achava ter enterrado sob anos de garra, sacrifício e lágrimas de madrugada. Hale. Plaza Hotel. Fusão multibilionária. Designer principal, Brooks Atelier. O estúdio dela, o trabalho dela, o nome dela. Mas nada disso pareceu uma vitória. Não quando o nome Hale ainda carregava a picada daquela noite de inverno onde ficou sozinha, grávida, assustada e apagada com o único toque do polegar de Connor. Ela fechou os olhos e inalou devagar, deixando o ar fresco da manhã pela janela aberta acalmar os batimentos cardíacos. Manhattan murmurava lá fora. Táxis buzinando, vendedores gritando, o mundo se movendo sem simpatia. Na cozinha, o filho Liam cantarolava enquanto arrumava a pasta da escola, sem saber que o passado da mãe tinha acabado de bater na porta que ela achava ter trancado para sempre. Mãe. Liam espiou pela porta. Você tá bem? A voz dela vacilou antes de se firmar. Tô sim, querido.
Só chegou um projeto grande hoje. Liam deu um sorriso orgulhoso, o mesmo sorriso que tinha carregado ela pelos dias mais sombrios. Você sempre se sai bem. Você é a melhor designer do mundo. Ela beijou a testa dele. Obrigada, amor. Isso significa tudo. Mas quando ele saiu para a escola, o silêncio pesou mais. Meline abriu o arquivo de novo, escaneando o contrato linha por linha. Era perfeito. Perfeito demais. O orçamento era enorme. A exposição mudaria a carreira. O evento tinha potencial para colocar Brooks Atelier no mapa internacional. Mas o estômago dela se revirava a cada palavra. Reio não era apenas uma empresa. Era uma porta pro passado. Ela tinha passado 8 anos se reconstruindo de um passado cheio de noites dirigindo o Uber até o amanhecer porque as vitaminas pré-natais custavam mais que as refeições. Dias em que trabalhou com dor nas costas, tornozelos inchados e medo constante de despejo. Manhãs em que acordou rezando para conseguir esticar mais uma semana com as poucas economias que sobraram. Um passado onde sussurrava promessas para um filho ainda não nascido sem ter ideia de como cumprir. E a parte mais cruel? Ela nunca soube que parte do sofrimento dela tinha sido planejado. Evelyn Reio tinha orquestrado a demissão, a lista negra, as oportunidades arruinadas. Meline se culpou por anos, acreditando que simplesmente não era boa o suficiente. Mas alguém sabia. Julian Mercer. Naquela tarde, Meline visitou o escritório dele na Mercer Tower. O elevador abriu num espaço de trabalho tipo cobertura, vidro e linhas limpas onde a luz do sol derramava sobre maquetes arquitetônicas como esculturas iluminadas. Julian olhou para cima da mesa, lendo a expressão dela imediatamente. Você viu o contrato, ele disse baixinho. Ela acenou. Ele se recostou, estudando ela com o mesmo olhar firme que usava ao avaliar a integridade estrutural de um arranha-céu. Você quer sair fora? Meline hesitou. Não é tão simples. Não, Julian concordou. Não quando o passado está envolvido. Meline engoliu em seco. Ele não sabe sobre o Lia. Julian não respondeu. Não precisava. Ela andou pela sala, os passos ecoando no chão polido. Se eu aceitar esse projeto, Connor vai estar lá. Vai me ver. Vai tentar entender. E ele pode juntar as peças. E se você não aceitar, Julian disse, você entrega para ele um poder que ele não merece. Ela parou de andar. As palavras atingiram mais fundo do que esperava. Julian chegou mais perto, baixando a voz. Você se construiu do nada, Meline. Não por ele. Por você. Pelo seu filho. Você não deve medo para Connor. Ela olhou pela janela pro horizonte. Imponente, implacável, ousado. Uma cidade que uma vez a devorou. Uma cidade que agora ela tinha a chance de conquistar. Quando finalmente falou, a voz estava suave mas firme. Eu vou aceitar o projeto. Julian acenou, orgulho piscando atrás da expressão calma. Mas lá no fundo do peito, Meline sentiu outra coisa subir. Uma tempestade que não tinha certeza se conseguiria conter. Porque entrar no Plaza significava entrar direto no homem que a quebrou. E revelar a mulher que ele nunca esperou que ela se tornasse. A semana que antecedeu o projeto do Plaza parecia caminhar num campo minado. Cada passo quieto, cuidadoso, carregado de memórias que Meline desejava poder apagar. Quanto mais o evento se aproximava, mais o passado dela arranhava das sombras onde tinha enterrado. Até a cidade parecia conspirar, sussurrando lembretes através de ruas familiares e anúncios de metrô ostentando o logo da Reiutech. Ela tinha aprendido a desviar o olhar, mas agora não havia como evitar. O estúdio fervia de movimento. Assistentes corriam com esboços entre estações de trabalho. Amostras cobriam cada mesa e o ar cheirava a linho fresco e cola arquitetônica. Deveria ser um momento de orgulho. Em vez disso, Meline sentia a pressão se acumulando atrás das costelas, como se o coração estivesse sendo enrolado apertado demais. Ela tentou canalizar a atenção para o trabalho. As maquetes do salão de festas estavam ficando lindas. Dourados quentes, iluminação suave, arcos personalizados inspirados na arquitetura original de 1907. Cada detalhe tinha a impressão digital dela. Cada floreio, uma declaração silenciosa de que pertencia a espaços onde antes se sentia pequena demais. Mais tarde da noite, quando o prédio estava vazio, os pensamentos dela não eram sobre ângulos de iluminação ou flores. Eram sobre Connor. Ela não o via há 8 anos. Se perguntava se ele ainda carregava aquele ar de confiança fácil, se o sorriso dele ainda encantava salas lotadas, se a culpa de abandoná-la alguma vez ensombreceu a postura perfeita dele. O estômago revirou com o pensamento. Não porque sentisse falta dele,
mas porque a ferida que deixou era uma que ela tinha costurado devagar, minuciosamente, sem agradecimento nenhum a ele. Uma noite, depois de horas finalizando renderizações, Meline ficou sozinha na luz fraca do escritório, encarando uma maquete em escala do salão do Plaza. Os pequenos lustres brilhavam fracamente. As mãos dela descansavam na borda da mesa, firmes mas frias. Você tá pensando demais de novo. A voz de Julian veio da porta. Ele entrou, casaco jogado sobre um braço, a autoridade tranquila que carregava suavizando um pouco na presença dela. Eu tô me preparando, ela corrigiu suavemente. Você tá se preparando para um prédio, Julian disse. Não para ele. Ela não respondeu. Ele se aproximou da mesa, olhos escaneando o trabalho dela. Isso é extraordinário. Você elevou o espaço sem apagar a história. Isso é raro. Ela quase sorriu. Obrigada. Mas ele acrescentou gentilmente. Você tá preocupada. Meline exalou. Não quero que ele me veja abalada. Não quero que ele tenha algum poder restante. Ele não tem, Julian disse. Mas ela não tinha certeza. Trauma tinha um jeito de convencer você que a ameaça ainda estava lá muito tempo depois do perigo ter ido embora. Julian pausou, os olhos suavizando. Meline, ele não decide quem você é agora. Ela olhou para a maquete de novo, imaginando ela mesma no salão real, as luzes brilhantes, as câmeras em todo lugar, Connor em algum lugar na multidão. A ideia fez o pulso gaguejar. E se ele reconhecesse os olhos de Liam nela? E se Evelyn Hale interviesse de novo? E se o passado a engolisse antes que pudesse se defender? Como se sentisse ela espiralar, Julia inclinou a cabeça. Aconteça o que acontecer, você não vai enfrentar sozinha. As palavras pousaram mais fundo do que esperava. Calor mexeu no espaço entre eles, quieto mas real. Antes que pudesse responder, o telefone dela vibrou na mesa. Uma mensagem de número desconhecido. Te vejo no Plaza. Temos assuntos inacabados. O coração dela bateu dolorosamente. Por um segundo aterrorizante, pensou que fosse Connor. Mas a assinatura no final contou uma história diferente. Evelyn Hale. A sala de repente pareceu mais fria. Julia leu a expressão dela. Quem é? Meline engoliu. A mãe dele. Naquele momento, ela percebeu que o Plaza não seria apenas um projeto. Seria um campo de batalha. E a mulher que uma vez destruiu a vida dela já estava esperando do outro lado. Connor Hale se orgulhava da habilidade de permanecer composto. Tinha sobrevivido a quedas brutais de mercado, interrogatórios agressivos do conselho e os padrões impiedosos da mãe. Mas nada, absolutamente nada, o perturbava do jeito que ver o nome de Meline naquele contrato de design perturbou. Por dias, ele se viu à deriva, sem foco, repassando memórias que lutou anos para enterrar. O som da risada dela contra o peito, o jeito que ela costumava prender o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa, a suavidade na voz quando uma vez sussurrou que se sentia segura com ele. Segura? Ele tinha destruído aquilo. E agora ela estava mais alta do que ele jamais imaginou. Ele disse para si mesmo que não era nada, que ela era só mais uma designer, que provavelmente nem se lembrava dele. Mas isso era mentira. Tarde de uma noite, depois que Vanessa saiu da cobertura para participar de mais um jantar de caridade com o qual ele não se importava, Connor sentou sozinho na ilha de mármore da cozinha. Um copo de bourbon descansava ao lado dele enquanto digitava o nome dela na barra de busca. Meline Brooks. Dezenas de resultados apareceram. Artigos elogiando Brooks Atelier. Fotos de locais de eventos que ela transformou. Entrevistas destacando a abordagem visionária dela. O estômago dele apertou enquanto clicava numa foto dela de pé numa suíte de cobertura acabada. Ela parecia diferente. Mais forte. Radiante. Confiante de um jeito que revirou algo sombrio dentro dele. Ela não deveria ter subido. Não deveria ter prosperado. Deveria ter desaparecido. Sentiu o aviso de Evelyn ecoar na mente. Ela não faz parte do nosso mundo. Mas fazia agora. E o mundo parecia amá-la por isso. Um pânico estranho se instalou no peito de Connor. Um medo que não reconhecia. Ele ampliou a foto. Alguma coisa atrás dos olhos dela parecia familiar. Alguma coisa que uma vez valorizou, mas abandonou tolamente. Fechou o laptop com força demais. Do outro lado da cidade, Evelyn Hale estava preparando o próprio campo de batalha. Ela andava pelo escritório particular no grupo Hale, as luzes da cidade brilhando atrás dela como uma cortina de joias. A assistente esperava nervosamente enquanto Evelyn escaneava documentos relacionados ao evento do Plaza. Ela não pode estar envolvida, Evelyn disse afiadamente. Remova ela. A assistente engoliu. Com o devido respeito,
Senhorita Hale, o estúdio dela foi escolhido pelos investidores. Estão impressionados com o portfólio. É altamente recomendada. Os olhos de Evelyn estreitaram. Recomendações podem ser desfeitas. Mas os contratos? Contratos, Evelyn interrompeu, se dobram quando a pressão certa é aplicada. O olhar endureceu. Ela tinha passado a vida moldando o Império Hale. Tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Não permitiria que uma mulher do passado, alguma garota com quem o filho brincou, colocasse em risco o futuro pristino que construiu. Virou-se para a janela, voz baixa e fria. Encontre um jeito. Não vou permitir que ela fique naquele palco. A assistente acenou tremendo e saiu. Evelyn se permitiu uma respiração longa e controlada. Meline tinha ressurgido. E Evelyn queria ela sumida de novo. Enquanto isso, a fixação de Connor crescia. No escritório, se viu distraído durante reuniões. Investidores notaram. Vanessa reclamou que ele não estava escutando. A assistente perguntou se estava dormindo o suficiente. Cada sussurro, cada olhar de lado corroía. Por que estava tão incomodado? Porque o pensamento de ver Meline de novo fazia sentir que o chão sob ele não era estável. Finalmente admitiu para si mesmo. Pelo menos tinha medo de que ela o odiasse, medo de que ela o expusesse, medo de que soubesse demais. Mas o que mais temia era que ela tivesse esquecido dele inteiramente. Obsessão substituiu lógica. Abriu o perfil dela de novo. Os olhos dela na foto olhavam de volta, não com saudade, não com suavidade. Com força. Uma força que o aterrorizou. Murmurou na cobertura quieta. Meline, o que você quer de mim agora? Mas a verdade era brutal. Ela não queria nada dele. Mas o destino estava prestes a dar a ela tudo o que ele temia perder. E Evelyn Hale, a mesma mulher que tinha enterrado Meline antes, já estava afiando as facas. O sol da manhã derramou pelo apartamento de Meline como um holofote suave, aquecendo os pisos de madeira e tocando as bordas do espaço organizado do estúdio dela. Normalmente, manhãs traziam calma. Café passando, os passinhos quietos de Liam, o farfalhar suave de esboços de design espalhados pela mesa. Mas hoje parecia diferente. Hoje parecia o começo de algo que ela não conseguia nomear. Encarou o reflexo no espelho do banheiro. Rosto limpo, camiseta desbotada, olhos sem sono. Não medo, não. Algo mais profundo descansava sob as costelas. Antecipação misturada com o tremor quieto de uma mulher se preparando para confrontar o fantasma que uma vez arruinou a vida. Amarrou o cabelo num coque solto, estudando a si mesma. 8 anos a esculpiram em alguém mais afiada, mais firme, muito mais capaz do que a garota tremendo que Connor descartou. Mas trauma ainda tinha um jeito de sussurrar mentiras. Ele ainda tem poder sobre você. Você ainda é aquela garota que ele abandonou. Você não tá pronta. Ela jogou água fria no rosto, respirando devagar. Então disse em voz alta. Eu não sou mais ela. Uma batida suave soou no batente. Mãe. Liam estava lá, mochila jogada sobre um ombro. Você tá com cara de séria. Ela riu gentilmente. Tô. É, tipo quando você vai brigar com o fornecedor por estragar suas amostras. Ela bagunçou o cabelo dele. Talvez eu só tô me preparando para um dia grande. Você arrasa sempre. Liam entregou um desenhinho. Um esboço dela de pé na frente de prédios altos segurando plantas com uma coroa dourada gigante flutuando sobre a cabeça. Você é a melhor designer do mundo. Vai arrasar. A garganta dela apertou. Obrigada, querido. Depois de deixar ele na escola, foi para Mercer Tower. Julian tinha insistido que chegasse cedo para finalizar a apresentação pro conselho da Hale. Mas quando chegou, encontrou não Julian ainda não, mas um saco de roupa pendurado na porta do escritório. Um bilhete descansava em cima. Meline, você passou anos ajudando outros a ver o potencial deles. Hoje, deixa eu te ajudar a ver o seu. JM. Dentro havia um macacão preto simples mas deslumbrante. Sob medida, moderno, poderoso. O tipo de roupa que não implorava atenção, mas comandava. Ela hesitou. Isso não era um vestido ou transformação dramática, mas era uma declaração. Uma retomada. Vestiu. A mulher olhando de volta no espelho parecia pertencer à sala de reuniões que uma vez limpou como faxineira durante as noites de faculdade. Ombros fortes, linhas limpas, autoridade silenciosa. Julian apareceu na porta, pausando a observá-la. Bom, disse suavemente. Se Connor Hale achou que sabia quem bloqueou 8 anos atrás, ele tá prestes a ter um despertar bem rude. Ela corou, balançando a cabeça. É só roupa.
Não, Julian disse. É armadura. E você arrasou. Ele entregou uma pasta fina. Aqui os tópicos para a apresentação dos investidores. Você vai liderar a primeira metade. Eu entro depois. Meline piscou. Eu liderar? Você desenhou a visão inteira. Eles precisam ouvir de você. O olhar dele suavizou. Meline, isso é o grupo Reio. Evelyn vai estar lá. E Julian ergueu uma sobrancelha. Você acha que ela me intimida? Meline soltou uma respiração trêmula. Ela me aterroriza. Julian aproximou o olhar. Então deixa eu ser direto. Evelyn Reio teme só uma coisa. O que não pode controlar. E ela não pode te controlar. As palavras pousaram sobre ela como um manto. Enquanto caminhavam para a sala de conferência, os saltos dela clicando confiantes pelo mármore, Meline sentiu algo mudar dentro. Finalmente. A fagulha fraca mas inegável de uma mulher saindo da sobrevivência e entrando no poder. As portas se abriram. Evelyn Reio estava dentro. Os olhos se trancaram. E naquele momento carregado, sem ar, Meline entendeu. Isso não era apenas uma apresentação. Era o golpe de abertura de uma guerra que nunca pediu, mas estava finalmente pronta para vencer. A sala de conferência dentro da Mercer Tower não foi construída para misericórdia. As paredes de vidro refletiam cada rosto, cada hesitação, cada fraqueza. A luz do sol atravessava a mesa longa de mármore, iluminando o ambiente com um brilho quase teatral. Apropriado, considerando o drama prestes a se desenrolar. Meline entrou, Julian ligeiramente atrás, firme e composto como uma fortaleza silenciosa. Evelyn Reio estava na outra ponta, coluna reta, lábios pressionados numa linha eficiente e polida. Mas ela não foi a primeira que Meline notou. Foi Connor. Ele sentava perto do centro da mesa, terno impecável, cabelo perfeitamente estilizado. Mas o rosto dele rachou por uma fração de segundo no momento que viu ela. A respiração deixou o corpo. Os olhos arregalaram, confusão colidindo com reconhecimento. Reconhecimento desabando em algo muito mais sombrio. Pavor. Foi sutil, mas Meline viu. E Evelyn também. O olhar dela voou para Connor, afiado como uma lâmina. Meline se forçou a respirar uniformemente. Essa não era a garota tremendo que ele abandonou. Era uma mulher em armadura sob medida de pé no próprio campo de batalha. Bom dia, Julian começou, voz calma. Obrigado a todos por estarem aqui para revisar a direção de design da Brooks Atelier para o evento de fusão no Plaza. Mas a sala não olhava para Julia. Cada par de olhos alternava entre Meline e Connor. Duas histórias colidindo em tempo real. Connor se levantou abruptamente, derrubando a caneta da mesa. Meline. A voz dele rachou levemente. Você é a designer. Meline não se moveu. Sim. Tô liderando o projeto. A profissionalidade no tom, a firmeza, abalou ele mais do que raiva jamais poderia. Ele deu um passo devagar em direção a ela, procurando no rosto suavidade, familiaridade, qualquer coisa que lembrasse a garota que deixou para trás. Mas a mulher diante dele era irreconhecível. Polida, confiante, poderosa. Você parece, Connor lutou. Diferente. Meline ofereceu um sorriso gentil, do tipo usado para clientes difíceis, não amantes perdidos. As pessoas mudam. A voz de Evelyn cortou a tensão. Connor, senta. Mas Connor não se moveu. Os olhos fixos em Meline. Perguntas subindo atrás deles como tempestade. 8 anos de silêncio se abrindo. Julian deu um passo ligeiramente para frente, se colocando entre eles com facilidade calculada. Mensagem sutil que Connor não era denso demais para perder. Meline, Connor disse de novo, mais suave dessa vez. Podemos conversar depois disso. Particularmente. Julian respondeu antes que Meline pudesse. Ela tá aqui para apresentar, não entreter conversas pessoais. Se você não se importa. Não, Evelyn cortou. Vamos prosseguir. O olhar dela disparou entre Julian e Meline, suspeita estreitando os olhos. Meline colocou os materiais na mesa, as mãos firmes apesar do tremor no peito. Enquanto falava sobre estruturas de iluminação, preservação arquitetônica, fluxo espacial, a voz cresceu mais forte. As palavras preencheram a sala, comandando a atenção de um jeito que fez até Evelyn inclinar a cabeça. Connor mal piscou durante a apresentação inteira. Assistiu Meline como se estivesse assistindo uma vida que jogou fora tomar forma em algo que não podia mais tocar. Quando ela terminou, a sala explodiu em elogios. Investidores se inclinaram para frente, intrigados. Evelyn forçou um sorriso que não alcançou os olhos.
Mas Connor, ele se levantou de novo. Meline, disse baixinho. Eu te devo um pedido de desculpas. A sala congelou. A mandíbula de Julia enrijeceu. O rosto de Evelyn empalideceu. Meline manteve a expressão neutra, mas o pulso martelou na garganta. 8 anos tarde demais. 8 anos doloroso demais. Esse não é o momento, Julian disse afiadamente. Mas Connor balançou a cabeça. Tá há muito tempo pendente. Meline exalou devagar. Senhor Reio, esse encontro é sobre a fusão. Nada mais. O uso de Senhor Reio acertou ele mais forte que qualquer insulto. Ele engoliu, atordoado. Evelyn se levantou abruptamente. Este encontro está encerrado. Um por um, as pessoas pegaram as pastas e saíram. Meline se virou para sair, mas Connor bloqueou o caminho. Meline, por favor me escuta. Julian se moveu instantaneamente, colocando uma mão firme no ombro de Connor. Ela disse não. Os olhos de Connor piscaram, não com raiva, mas algo muito mais desesperado. Meline, por que você está fazendo isso? Ele sussurrou. Ela encontrou o olhar dele com calma inabalável. Não tô fazendo nada, Connor. A voz suavizou, dolorosamente honesta. Eu simplesmente não te conheço mais. Ela passou por ele, mas Connor não conseguiu se mover, porque naquele momento, percebeu que a mulher que deixou para trás tinha ido embora. E a mulher de pé diante dele podia ser a única coisa poderosa o suficiente para destruí-lo. E olha só, Connor Reio tinha sobrevivido a aquisições hostis, auditorias federais e a ira da mãe. Mas nada o perturbava como o jeito que Meline olhou para ele hoje. Calma, composta, completamente não afetada. Era como se os anos que passou fingindo que ela nunca existiu tivessem saído pela culatra, desabando num vazio que não podia mais escapar. De volta na cobertura, andava pela sala de estar, bourbon intocado na mesa. O reflexo encarava de volta pelas janelas do chão ao teto. Terno perfeito, mandíbula perfeita, vida perfeita. Exceto nada disso parecia sólido mais. Tudo parecia emprestado. Meline, sussurrou, provando o nome pela primeira vez em anos. Tinha gosto de arrependimento. Cada memória que lutou tanto para enterrar surgiu. A risada dela contra o peito, os esboços espalhados na cama, a suavidade na voz quando uma vez disse que se sentia segura com ele. Segura? Ele tinha destruído aquilo. E agora ela estava mais alta do que jamais imaginou. O celular vibrou. Era Evelyn. Vem pro meu escritório agora. Minutos depois, entrou na suíte executiva do Grupo Reio, recebido pelo cheiro estéril de limpador de vidro e pela presença gelada de Evelyn. Ela não olhou para cima da mesa. O que foi aquilo hoje? Ela perguntou afiadamente. Connor hesitou. Não esperava ver ela. Claramente. Ela estralou. Você se comportou como adolescente vendo a namorada do baile com outro garoto. Ele cerrou a mandíbula. Não foi assim. Então o que foi? A voz de Evelyn cortou como lâmina. Você passou anos criando uma imagem que posso defender. Você não pode sabotar porque uma garota com quem se envolveu reapareceu. Aquela palavra garota fez algo acender dentro dele. Ela não era só uma garota. Evelyn levantou a cabeça devagar, a expressão virando letal. Você ainda não entende o que está em risco. A fusão Carrington depende da sua estabilidade. Seu futuro como CEO depende de precisão. Emoção é passivo. E Meline Brooks é uma mina terrestre. Ela não é. É, Evelyn disse, levantando. E não vou permitir que ela danifique o que construímos. Connor sentiu o arrepio descer a espinha. O que você está planejando? Contenção. Não havia suavidade no tom. Eu avisei anos atrás que ela seria uma ameaça. Eu lidei com o problema uma vez. Vou lidar de novo. Connor enrijeceu. O que você quer dizer com lidou? Evelyn acenou a mão de forma desdenhosa. Sua mente estava em outras coisas. Simplesmente garanti que ela assumisse. O estômago dele revirou. Você fez ela ser demitida. Colocou na lista negra. Sim, Evelyn disse sem remorso. Foi necessário. Uma onda nauseante passou por ele. Então e agora? Perguntou baixinho. Evelyn chegou mais perto. Você vai ficar longe dela. Vai agir profissionalmente. E não vai sob circunstância alguma deixar aquela mulher pensar que tem poder sobre você. Mas ela tinha. E Evelyn sabia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Meline entrou no apartamento no Brooklyn carregando compras, só para encontrar Julia na cozinha ajudando Liam com o projeto da escola. Por um momento, calor passou por ela.
Esse vislumbre pequeno de uma vida que nunca ousou imaginar. Você tá bem? Julian perguntou quando Liam correu pro quarto. Sim, ela mentiu. Só que hoje foi intenso. Julian estudou ela. Connor. Ela acenou. E Evelyn? A expressão de Julian endureceu. Você precisa ter cuidado com ela. Evelyn Hale não luta limpo. Melanie se apoiou no balcão, finalmente deixando a guarda cair por um segundo. Não tenho mais medo do Connor. É dela. Julian chegou mais perto. Então vamos enfrentá-la juntos. Aquelas palavras a estabilizaram como âncora. Mas quando checou o celular, nova mensagem apareceu. Uma que fez o sangue gelar. Senhorita Brooks, uma denúncia formal foi registrada contra seu estúdio. Revisão imediata necessária. Conselho de licenciamento da cidade. Julian olhou para a tela, mandíbula enrijecendo. Evelyn fez o primeiro movimento, disse. E Melanie de repente entendeu. Isso não era vingança pessoal. Era uma guerra que Evelyn pretendia vencer, não importa quem tivesse que destruir. A carta do conselho de licenciamento ficou na mesa de Melanie como veredicto esperando ser lido em voz alta. Denúncia formal. Violações sob revisão. Suspensão potencial. Palavras feitas para destruir estúdio pequeno. Palavras que Evelyn Hale armou sem hesitação. A equipe tentou esconder o pânico, mas Melanie sentiu no aperto da sala, nas conversas sussurradas, nos olhares roubados em direção à porta fechada do escritório. Ela sentou. Sozinha, pressionando as palmas nas têmporas, tentando estabilizar a respiração. Brooks Atelier não era apenas negócio. Era a segunda chance dela. O sustento. O futuro de Lia. Julian chegou minutos depois da ligação, a presença preenchendo a porta como escudo caloroso. Deixa eu adivinhar, disse voz baixa. Não vão te dizer quem registrou. Melanie acenou. Denunciante anônimo. Mas nós dois sabemos quem foi. Julian flexionou a mandíbula. Evelyn nem esperou 24 horas. É vingança. Ela tá mirando meu sustento, Julia. A voz de Melanie rachou antes que pudesse parar. E se o conselho fechar? E se? Liam. Julian pegou as mãos dela. Respira. Não vão fechar. Você administra um dos estúdios mais limpos de Manhattan. Ela tá tentando te assustar. Mas tá funcionando, ela sussurrou. Do outro lado da cidade, nos corredores espelhados do grupo Hale, Connor sentou no escritório encarando a tela do computador, incapaz de focar. A mente continuava repetindo o encontro. O olhar nos olhos de Melanie. Uma mistura de calma e distância que cortou mais fundo que raiva jamais poderia. A assistente entrou cautelosamente. Senhor Hale, senhorita Hale me instruiu a encaminhar um arquivo. Connor franziu. Que arquivo? A assistente colocou pasta na frente dele. Dentro estavam documentos listando denúncia formal contra Brooks Atelier. O estômago despencou. Minha mãe arquivou isso? Perguntou baixinho. Eu não deveria dizer, a assistente murmurou, olhos evitando os dele. Mas não precisava. A resposta estava escrita por todo o papel. Connor se recostou na cadeira, culpa se retorcendo por ele como lâmina. Isso tá errado. A assistente hesitou. Senhor, estou com a empresa há muito tempo. Sua mãe já fez pior. Ele olhou para cima afiadamente. O quê? Ela engoliu, de repente pálida. Esquece. Eu devia ir. Mas o coração de Connor já martelava. Pior. Pior que sabotar carreira inteira de mulher jovem. Pior que arruinar alguém que uma vez disse amar. Algo dentro dele começou a fraturar. Enquanto isso, Melanie entrou no andar do estúdio, colocando máscara de força para a equipe. Reuniu todo mundo. Escutem, começou. Fomos atingidos com denúncia falsa. Mas vamos lidar com transparência e profissionalismo. Ninguém vai perder emprego. Nada vai fechar. Vamos passar por isso. As palavras estabilizaram a sala, mas por dentro se sentia como represa prestes a estourar. Quando a equipe voltou ao trabalho, Julian puxou ela de lado. Você precisa de proteção. Legal, financeira e pessoal. Não posso lutar contra Evelyn Hale, Melanie sussurrou. Ela controla metade da cidade. Julian encontrou os olhos dela. Bom que você não tá lutando sozinha. Em outra parte de Manhattan, Connor confrontou a mãe. Você arquivou denúncia contra o estúdio dela, disse diretamente. Evelyn não olhou para cima do laptop. Claro que arquivei. Você não pode fazer isso. É antiético. É necessário, ela corrigiu, finalmente encontrando o olhar. Você fica instável perto dela. Isso ameaça a fusão. Ameaça nosso legado inteiro.
Ela não fez nada de errado. Isso é irrelevante. A voz de Evelyn gelou a sala. Ela existiu. E ressurgiu. Isso sozinho é problema. Connor sentiu algo pesado rachar por dentro. Mãe, o que mais você fez 8 anos atrás? Eu preciso da verdade. Evelyn pausou. O rosto permaneceu ilegível. A verdade é irrelevante agora. Não, Connor disse baixinho. Não é. Ele saiu antes que pudesse parar, o peso de anos de mentiras pressionando como o horizonte lá fora. De volta no estúdio, o celular de Meline vibrou. Número desconhecido de novo. Dessa vez, frase única apareceu. Se você acha que essa denúncia é o fim, não tem ideia do que tá vindo. Julia leu por cima do ombro, expressão escurecendo. Ela quer guerra. Meline engoliu com força. Ela acabou de declarar. Aconteceu numa quinta tarde. O tipo de dia que Meline normalmente valorizava. Luz do sol entrando pelas janelas do estúdio, equipe zumbindo com atividade, risada de Liam ecoando fracamente do escritório onde fazia dever depois da escola. Por momento, parecia a vida se acalmando de novo. Mesmo com ameaças de Evelyn circulando como urubus no alto. Mas paz nunca durou muito numa guerra. Meline revisava arranjos florais pro Plaza quando o assistente colocou cabeça na sala de reunião. Meline, tem problema de entrega lá embaixo. Precisam da sua assinatura. Ela suspirou, levantou e foi pro lobby, completamente sem saber que destino escolheu esse exato momento para puxar fio que estava desesperadamente tentando manter escondido. Do outro lado da cidade, Connor tinha saído de reunião tensa com auditores, estressado, inquieto, incapaz de focar. Vagou por Manhattan sem direção até se encontrar fora da Mercer Tower. Não planejava entrar. Só queria limpar a cabeça. Mas aí viu garotinho sair de carro compartilhado com mochila jogada sobre ombro. Garoto com cabelo castanho suave. Garoto com olhos familiares. Profundos, pensativos, silenciosamente observadores. Parecia ter 8 anos. Connor congelou. O motorista da criança acenou enquanto o garoto agradeceu educadamente e correu para as portas giratórias. O coração de Connor bateu. Algo nele parecia déjà vu. Afiado e perturbador. Ei, o porteiro do prédio cumprimentou. De volta para ver sua mãe. Mãe. O pulso de Connor pulou. Os pés se moveram antes que mente pudesse acompanhar. Com licença, chamou. O garoto virou. E o mundo inclinou. Aqueles olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Ele tinha visto antes. Em conversas tarde da noite, em risadas compartilhadas num telhado do Brooklyn, no espelho toda a manhã da vida. O garoto piscou para cima. Oi. Connor apertou. Qual seu nome? Liam, o garoto disse alegremente. Minha mãe trabalha lá em cima. Respiração escapou dos pulmões de Connor como se tivesse levado soco. A linha do tempo. A idade. O rosto. Liam. Meline. 8 anos. Impossível. Mas completamente, devastadoramente possível. Antes que pudesse falar de novo, Julia apareceu atrás das portas de vidro, expressão mudando instantaneamente de confusão para claridade gelada. Ele colocou-se entre eles com autoridade sem esforço de homem defendendo o que importava. Liam, Julian disse calmamente. Sua mãe tá esperando. O garoto acenou. Ok, Sr. Mercer. O estômago de Connor revirou. Sr. Mercer. O que Julian era para Meline? Para Liam? Julian encontrou olhos de Connor com olhar sem calor. Se afasta. Connor engoliu com força. Ele é. Não é da sua conta. Julian cortou. Não mais. As portas fecharam atrás deles, deixando Connor na calçada com mãos tremendo e 1000 cacos de verdade cortando. Ele. Enquanto isso lá em cima, Meline assinava recibo de entrega quando Liam correu em direção a ela. Mãe, disse sem fôlego. Vi alguém lá embaixo. Pareceu confuso. O coração dela parou. Quem? Antes que Liam pudesse responder, Julia entrou no corredor. Meline, disse baixinho. Temos problema. O sangue dela gelou. O que aconteceu? Julian hesitou. Connor viu Liam. O tempo parou. As mãos tremeram, caneta caindo no chão. Não. Não, Julian. Ele não pode. Ele não pode saber. Julian chegou em direção a ela. Ele não sabe. Não totalmente. Mas suspeita. Como se o universo deliciasse em crueldade, o celular vibrou. Nova mensagem. Número desconhecido. Você deveria ter ficado sumida. Não vou permitir que essa criança interfira com nosso legado.
Evelyn riu. Os joelhos de Meline quase cederam. Julian pegou pelo cotovelo. Ela tá escalando. Lágrimas encheram os olhos, não de medo, mas de fúria. Não vão levar meu filho, sussurrou. A voz de Julian endureceu. Então é hora de parar de reagir e começar a lutar de volta. O Plaza Hotel ficava como monumento dourado contra o horizonte de Manhattan. Pilares de mármore e luzes cintilantes prometendo elegância, influência e perigo. A gala da fusão era em apenas 3 dias, e cidade zumbia com antecipação. Investidores, políticos, jornalistas. Todo mundo que importava estaria lá. E Evelyn Hale planejava transformar na queda de Meline. Dentro da cobertura do escritório, Evelyn encontrou-se com Arthur Carrington, futuro sogro e homem igualmente impiedoso. Fotos, documentos e impressões financeiras espalhados na mesa. Ela se tornou passivo. Evelyn disse. Voz fria, precisa. Devemos garantir que seja removida antes da gala. Arthur bateu o dedo nas fotos. Mistura de Meline, estúdio dela e, chocantemente, Lia. O garoto se parece com Connor. Evelyn não piscou. Que é precisamente porque isso é perigoso. E seu plano? Perguntou. Ela deslizou pasta em direção a ele. Dentro havia relatórios falsificados, contratos alterados e arquivo de acusação estrategicamente curado contra Brooks Atelier criado para quebrar negócio pequeno num único golpe. Arthur acenou, satisfeito. O conselho vai acreditar em qualquer coisa que apresentarmos. Sempre acreditam, Evelyn respondeu com sorriso fino. Quando a gala começar, ela não vai colocar pé no prédio. Do outro lado do rio no Brooklyn, Meline sentou na mesa da cozinha encarando mensagem que Evelyn mandou, dedos enrolados em punhos. Tinha sobrevivido pobreza, desgosto e todo obstáculo que Manhattan jogou no caminho. Mas isso era diferente. Evelyn estava ameaçando a criança. Julian chegou momentos depois, deixando entrar com familiaridade de alguém tecido na vida dela. Liam correu para cumprimentar e Julian bagunçou o cabelo antes de virar para Meline. Você parece que não dormiu, disse suavemente. Não dormi, Meline admitiu. Ela não vai parar. Vai atrás de qualquer coisa que amo. Qualquer um. Julian puxou pasta. Contratei equipe jurídica. Uma das melhores de Nova York. Estamos entrando com proteção, negócio e pessoal. Meline engoliu. Julian, isso pode ficar extremamente público. Deixa, disse calmamente. Império de Evelyn é construído em medo. Seu é construído em verdade. A confiança dele estabilizou, mas por dentro tempestade se enfurecia. Ela olhou em direção ao quarto de Liam onde cantarolava baixinho enquanto desenhava super-heróis. Julian tocou o cotovelo. Você não tá sozinha nisso. Não tá há muito tempo. A respiração dela prendeu. Não de medo, mas de algo mais caloroso. Algo que não deixou sentir em anos. Mas no centro da cidade, Connor Hale estava se desintegrando. Sentou no escritório repetindo o momento que viu Liam. Aqueles olhos. Aquele sorriso. Aquela conexão inconfundível. As mãos tremeram enquanto discava Evelyn. Mãe, disse voz tensa. Precisamos conversar sobre o garoto. Evelyn não hesitou. Irrelevante. Ele se parece comigo. Coincidência. Você mentiu para mim, sussurrou. Todos esses anos mentiu. A voz de Evelyn afiou. Seja lá o que aquele garoto é ou não, não importa. O que importa é preservar o legado da família. Entendeu? Mas Connor não entendeu. Pela primeira vez, realmente não. Desligou, encarando o espaço vazio, realização se instalando como chumbo no peito. Enquanto isso, Meline chegou no Plaza para a última revisão com Julia. O salão era a catedral de luz dourada. Designs dela refletidos em cada curva, cada brilho, cada detalhe. Era a culminação do talento, prova de que pertencia à entre-elite que uma vez ignorou. Mas enquanto caminhava sob lustres de cristal, sentiu arrepio. Evelyn Hale estava na porta oposta, mãos cruzadas, olhos frios, sorriso fino e vitorioso nos lábios. Os olhares se trancaram pela sala, tensão estalando como eletricidade. Meline não recuou. Não mais. Evelyn avançou, saltos ecoando afedamente no chão de mármore. Aproveite a sala enquanto pode, murmurou. Você não vai estar nela na noite da gala. Meline exalou devagar. Você não pode me intimidar. O sorriso de Evelyn aumentou. Minha querida, nem comecei. Pela primeira vez desde guerra começar, Meline não sentiu medo. Sentiu raiva. Justa, controlada, poderosa. Sussurrou de volta. Eu também não.
A noite da gala do Plaza chegou envolta em dourado. Manhattan cintilou sob céu de veludo, cada janela brilhando como joia. Carros pretos alinharam Quinta Avenida, despejando investidores, dignitários e figuras da sociedade vestidos no melhor. Flashes de paparazzi acenderam o ar como chuva elétrica. Dentro do aparte, desculpe pela interrupção. Vou continuar de onde parei. Dentro do apartamento no Brooklyn, Melanie ficou diante do espelho, respiração presa. Não parecia nada com a garota que Connor uma vez abandonou. O macacão da semana anterior tinha sido substituído por vestido. Simples, elegante, inegavelmente poderoso. Cetim verde esmeralda profundo deslizava sobre o corpo, a cor capturando a luz como pedra polida. O cabelo estava preso frouxamente, ondas suaves emoldurando o rosto afiado pela determinação. Ela não estava se vestindo para impressionar Connor. Não estava se vestindo para intimidar Evelyn. Estava se vestindo para si mesma, pela mulher que lutou para se tornar. Liam ficou ao lado, olhos arregalados. Mãe, você parece uma rainha de verdade. Emoção apertou a garganta de Melanie. Obrigada, querido. Você já imaginou acordar no meio da madrugada e conseguir ver a própria respiração? Não na rua. Não num camping. Mas dentro do seu próprio quarto. Num casarão de 3 milhões de dólares. Enquanto seu marido milionário dorme tranquilamente numa cama quentinha a poucos metros de distância. Parece loucura, né? Mas espera, porque essa história vai além de qualquer coisa que você poderia imaginar. E te garanto, você não vai acreditar no que aconteceu com essa mulher. Carolina estava grávida de 8 meses. 8 meses carregando uma vida dentro dela. E naquela noite de fevereiro, às 3 da manhã, ela acordou tremendo de frio. Literalmente tremendo. O termostato digital na parede brilhava com aquele azul gelado, marcando 4 graus. 4 graus dentro de casa, gente. Enquanto isso, o marido dela dormia sossegado numa temperatura perfeita, tipo resort 5 estrelas. Ela achou que estava enlouquecendo. Porque toda vez que reclamava, ele dizia que era coisa da cabeça dela. Que eram os hormônios da gravidez. Que ela estava paranoica. Mas não era paranoia não. E o pior, o pai dela, um bilionário esperto pra caramba, já tinha instalado câmeras térmicas pela casa toda. Sabe essas câmeras que mostram o calor das pessoas, tipo aqueles filmes de ação? Pois é. O que essas câmeras registraram foi tão diabólico, tão calculado, tão absurdo, que quando você descobrir, vai sentir um arrepio na espinha. O marido dela não estava só traindo. Não estava só sendo negligente. Ele estava sistematicamente tentando congelar a esposa até ela perder o bebê. E tinha planejado isso por meses. Fica comigo até o final dessa história. Porque você vai descobrir como uma mulher escapou do casamento mais gelado do Brasil. Ops, dos Estados Unidos. E como as câmeras térmicas do pai dela iluminaram uma verdade que destruiria o marido dela para sempre. Agora, vamos começar do começo. Carolina Ashford acordou às 13h17 da madrugada com um chute do bebê. Ela conseguia ver a própria respiração formando nuvenzinhas no escuro. Confusa, desorientada, com os dedos dormentes mesmo embaixo de 3 cobertores. 3, viu? Ela tinha empilhado 3 cobertores grossos antes de dormir e ainda assim o frio tinha encontrado ela. O termostato inteligente na parede brilhava azul. O visor digital mostrava um número que não fazia o menor sentido. 4 graus Celsius. Carol se levantou devagar, uma mão apoiada na barriga enorme. 8 meses de gestação. O bebê chutou de novo, mais forte dessa vez. Como se estivesse protestando contra aquele frio absurdo. Ela cambaleou até o termostato. Os pés descalços tocaram o piso de madeira e ela quase gritou com o choque. Era tipo pisar no gelo puro. Cada passo mandava uma dor aguda pelos calcanhares. A tela mostrava um ícone de cadeado. Controle parental ativado. Configurações ajustadas pelo usuário principal, Derek. Derek, o marido dela de 3 anos, tinha trancado ela para fora do controle de temperatura do próprio quarto. Em fevereiro, em Connecticut, enquanto ela carregava o filho deles. Carol ficou ali parada por um longo momento. A respiração dela formava nuvenzinhas na frente do rosto. O frio mordia as bochechas, as orelhas, os dedos. Isso não podia estar certo. Tinha que ser um defeito. Algum tipo de pane no sistema. Ela pegou o roupão da cadeira. A seda não fazia nada contra o frio de inverno. O corpo dela tremia involuntariamente enquanto ia pelo corredor, uma mão na parede para se equilibrar, outra mão na barriga. Sempre protegendo. O bebê se mexeu lá dentro, desconfortável, inquieto, sentindo que algo estava errado. Quando ela entrou na sala de estar, foi como bater numa parede de calor.
22 graus. A lareira crepitava suavemente no canto, luz âmbar dançando pelos móveis de couro. O cheiro de madeira queimando encheu os pulmões dela. O calor envolveu ela como um abraço. Derek estava sentado na poltrona favorita dele, a que ficava de frente para a lareira. Laptop aberto no colo, copo de uísque na mesinha de apoio. Ele usava uma camisa de algodão fininha, mangas arregaçadas, confortável, relaxado. Nenhum arrepio na pele. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. O quarto tá congelando, Carol disse. A voz dela saiu mais fraca do que ela queria. É mesmo. Ele tomou um gole da bebida. O gelo tilintou no copo de cristal. Um som suave, casual. Derek, tá 4 graus lá dentro. Eu tô grávida de 8 meses. Ele finalmente olhou para ela. Aquele olhar. O que ela tinha começado a reconhecer nos últimos meses. O olhar que fazia ela se sentir pequena, irracional, histérica só por existir. Só por ousar reclamar. O termostato tá com defeito, ele disse. A voz dele tinha aquela paciência. O tipo de paciência reservada para crianças difíceis. Eu vou chamar alguém na segunda-feira. Hoje é quinta-feira. Então vou chamar alguém na segunda-feira. Carol ficou ali. O calor da sala envolvia o corpo dela, um contraste cruel. O quarto dela estava com 4 graus. Aquela sala estava com 22. Uma diferença de 18 graus na mesma casa. Eu preciso de calor hoje à noite, ela disse. O bebê precisa de calor hoje à noite. Derek suspirou. Longo e devagar. O som de um homem paciente lidando com uma mulher irracional. O som que ela tinha ouvido muitas vezes ultimamente. Então dorme no sofá, Carol. Não sei o que você quer que eu faça às 3 da manhã. Algo se rompeu no peito de Carol. Uma rachadura pequena na fundação de tudo que ela acreditava sobre o casamento dela. Sobre o marido. Sobre a vida dela. Ela se virou para a cozinha. Devagar, cuidadosamente. Os olhos escaneando as paredes. O painel do termostato pendurado na parede atrás da poltrona do Derek. Controles de zona. Uma função do sistema de casa inteligente deles. Ela nunca tinha prestado atenção naquilo antes. Derek cuidava de todas as coisas técnicas. Ela se aproximou. Leu o visor. Sala de estar, 22 graus. Cozinha, 21 graus. Suíte master, 21 graus. Escritório, 20 graus. Suíte de hóspedes leste, 4 graus. O quarto dela. O quarto que Derek tinha insistido que ela ficasse 3 meses atrás. Pro seu conforto, ele tinha dito. Pra eu não te perturbar virando na cama. Pra você descansar em paz sem meu ronco. Só o quarto dela. Todos os outros cômodos da casa estavam quentes. Só o dela estava gelado. Você fez isso de propósito. As palavras saíram num sussurro. Derek colocou o copo na mesa. O cristal fez um som agudo. Carol, você tá hormonal. A gravidez tá te deixando paranoica. A voz dele era calma. Razoável. Até gentil. Vem sentar perto da lareira. Esquenta um pouco. Você vai se sentir melhor de manhã. Hormonal. Paranoica. Quantas vezes ela tinha ouvido essas palavras nos últimos 3 meses? Quantas vezes ela tinha acreditado? Ela olhou para o painel do termostato de novo. Suíte de hóspedes leste, 4 graus. O número não tinha mudado. O número não era um defeito. Eu vi, Derek. Os controles de zona. Meu quarto é o único abaixo de 20 graus. O sistema tem bugs. Eu já te falei isso. Esses sistemas de casa inteligente nunca funcionam direito. Todos os outros quartos estão quentes. Ele se levantou. Caminhou até ela. Colocou as mãos nos ombros dela. As palmas estavam quentes, confortáveis. Você tá exausta. Não tá dormindo bem. Os hormônios da gravidez estão fazendo você ver coisas que não existem. Ela olhou nos olhos dele. Olhos azuis. Os mesmos olhos que ela tinha se apaixonado 4 anos atrás. Os mesmos olhos que prometeram amar e proteger ela. Aqueles olhos não mostravam nada. Nenhum calor. Nenhuma preocupação. Só paciência. Paciência calculada. Vou voltar para a cama, ela disse. Quer que eu pegue outro cobertor para você? Não. Eu vou ficar bem. Ela voltou pelo corredor. Os pés dela bateram no chão frio. O corpo começou a tremer de novo quando se aproximou do quarto. Fechou a porta. Trancou. Um pequeno ato de desafio. Uma pequena reivindicação do próprio espaço. O frio a envolveu imediatamente. A respiração formou nuvens. O termostato brilhava azul. 4 graus.
O celular dela estava morto. Ela alcançou o carregador na mesinha de cabeceira. Sumido. Carol checou a tomada. Vazia. Ela desplugou o abajur, plugou de volta. Desplugou, plugou. Talvez ela tivesse se lembrando errado. Talvez ela mesma tivesse movido o carregador. Talvez Derek estivesse certo. Talvez ela estivesse paranoica. Ela checou 3 vezes. Pluga, despluga, pluga. O carregador não estava lá. Ele tinha estado lá ontem. Ela lembrava de plugar o celular antes de dormir. Lembrava da luzinha verde no cabo. O carregador tinha sido movido. De novo. Na semana passada foram os óculos de leitura dela. Na semana anterior, os chinelos favoritos. Coisas pequenas. Coisas insignificantes. Coisas que ela poderia ter perdido sozinha. Mas ela não tinha perdido. Ela sabia disso agora. Carol pegou todos os cobertores que conseguiu encontrar. O manta decorativa da cadeira. A colcha que a mãe tinha feito antes de morrer. O cobertor de fleece que ela guardava para manhãs frias. O edredom extra do armário. Empilhou tudo na cama. Rastejou por baixo. Puxou até o queixo. Ainda com frio. Ainda tremendo. O bebê chutou. Inquieto. Desconfortável. Protestando. Carol teve uma ideia. Desesperada. Ridícula. Mas necessária. Foi pro banheiro. O único cômodo com uma tranca que ainda funcionava. Derek tinha removido a tranca do quarto mês passado. Para sua segurança, ele tinha dito. E se você cair? E se precisar de ajuda? Ela ligou a água quente da banheira. No máximo. Vapor subiu pro teto. O espelho embaçou em minutos. O espaço pequeno começou a esquentar. Carol sentou no chão do banheiro, enrolada em cobertores, apoiada na banheira. Respirando ar quente e úmido. O bebê chutou. Acalmou. Chutou de novo. Acalmou. Eu sei, Carol sussurrou. A mão pressionada na barriga. Eu sei que tá frio. Me desculpa. Me desculpa tanto. Ela não chorou. Não a princípio. As lágrimas vieram depois. Silenciosas. Constantes. Rolando pelas bochechas enquanto ela sentava no chão do banheiro às 4 da manhã. Grávida de 8 meses. Congelando na própria casa. Numa casa que valia 3 milhões de dólares. Casada com um homem que valia 12 milhões. O homem com quem ela se casou estava dormindo numa cama quentinha a 15 metros de distância. Ou talvez ainda estivesse perto da lareira bebendo uísque. Sem pensar nela. Ela não estava louca. Não estava paranoica. O termostato mostrava 4 graus. Ela viu. Leu os controles de zona. Todos os quartos estavam quentes. Exceto o dela. O vapor da banheira manteve ela viva até amanhã. Quando a aurora finalmente chegou, cinza e fria pela janela congelada, Carol tinha tomado uma decisão. Ela ia ligar pro pai. Howard Mercer atendeu na primeira chamada. Ele sempre atendia na primeira chamada quando Carol ligava. Eram 6:30 da manhã. Ele provavelmente já estava acordado há horas. O pai dela nunca dormia muito. Filhota, tá cedo. Tá tudo bem. Pai. A voz dela falhou na palavra. Acho que tem algo errado. Ela contou tudo. O frio. O termostato. Os controles de zona. A rejeição do Derek. O carregador que continuava sumindo. Os óculos que desapareceram. Os chinelos que ela não conseguia encontrar. Contou sobre dormir no chão do banheiro. Sobre abrir a água quente só para criar vapor. Sobre se embrulhar em 5 cobertores e ainda tremer. Howard ficou quieto por um longo momento. O silêncio se estendeu pela linha telefônica. Pesado. Perigoso. Carol conhecia aquele silêncio. Tinha ouvido quando rivais de negócios tentaram enganar o pai dela. Tinha ouvido quando advogados trouxeram más notícias. Tinha ouvido quando a mãe morreu. Aquele silêncio significava que alguém ia ter um dia muito ruim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Howard perguntou. Carol fechou os olhos. Apoiou-se na parede do banheiro. Os azulejos estavam frios nas costas. Achei que fosse só o sistema de aquecimento antigo no começo. Mas agora, acho que talvez 3 semanas. Talvez 4. E onde o Derek está dormindo? Na suíte master. Ele disse que meu ronco da gravidez estava tirando o sono dele. Que eu deveria ter meu próprio espaço para ficar confortável. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Carol conseguia imaginar o pai sentado no escritório dele. Café esfriando na mesa. Aquele olhar nos olhos dele. O que deixava homens crescidos nervosos. Carol, vou mandar o Graham aí hoje para checar seu sistema de aquecimento. Seu irmão entende desse tipo de tecnologia. Pai,
Não quero causar problemas. Talvez eu esteja exagerando. Você não tá exagerando. Você tá grávida de 8 meses e seu quarto tá com 4 graus. Isso não é pane no aquecimento. Isso é uma escolha. A palavra ficou suspensa no ar. Escolha. Alguém tinha escolhido deixar o quarto dela gelado. Alguém tinha escolhido congelar ela enquanto carregava o filho deles. Eu tô aí ao meio-dia, Howard disse. A gente precisa conversar pessoalmente. Não fala nada pro Derek até eu chegar. Ele desligou antes que ela pudesse argumentar. Carol sentou no chão do banheiro por mais 10 minutos. A água quente tinha acabado. O vapor estava sumindo. O frio estava voltando. Mas algo mais estava esquentando dentro dela. Algo que tinha estado congelado por meses. Esperança. Alguém acreditou nela. O pai dela acreditou nela. Ela não estava louca. Não estava paranoica. E não estava sozinha. Graham Mercer chegou às 2 da tarde. Dirigiu um SUV preto. Prático. Discreto. Nada que chamasse atenção no bairro rico. O irmão mais velho de Carol tinha 32 anos. Ombros largos como o pai. Os mesmos olhos analíticos. A mesma intensidade silenciosa. Ele trabalhava com segurança tecnológica. Algo com sistemas e redes. Carol nunca tinha entendido completamente o que ele fazia. Entendia agora. Entendia porque o pai mandou ele. Derek estava no escritório. Uma reunião que não podia ser remarcada, ele disse. Beijou a testa de Carol antes de sair. Disse para ela descansar. Disse para parar de se preocupar com o aquecimento. Liguei para a empresa de manutenção, ele disse. Eles vão mandar alguém semana que vem. Semana que vem. Mais 7 noites congelando. Mais 7 noites de chão de banheiro e cobertores fumegantes. Obrigada, ela disse. As palavras tinham gosto de cinzas na boca. Graham andou pela casa com um dispositivo pequeno na mão. Algo que media a temperatura. Algo que lia sinais de rede. Carol não perguntou o que era. Não precisava saber. Ele se moveu de cômodo em cômodo. Silencioso. Metódico. O rosto não revelava nada. Carol o seguiu. Observando. Esperando. O bebê chutava inquieto dentro dela. Finalmente Graham parou na sala de estar. Colocou o dispositivo no chão. Olhou para a irmã. O sistema de aquecimento tá funcionando perfeitamente, ele disse. O coração de Carol afundou. Então, por que meu quarto tá congelando? Porque alguém instalou controles de zona há 6 semanas. Controles de zona avançados. Do tipo que deixa você definir temperaturas diferentes para cômodos diferentes. 6 semanas atrás. Carol tentou lembrar o que tinha acontecido 6 semanas atrás. O início do 3º trimestre. O chá de bebê que a sogra relutantemente organizou. A noite que Derek sugeriu quartos separados. Seu quarto é o único configurado abaixo de 10 graus à noite, Graham continuou. Tá programado para cair para 4 graus da meia-noite às 6 da manhã. Todas as noites. Programado. A palavra ecoou na mente de Carol. Programado significava intencional. Programado significava deliberado. Programado significava que alguém tinha sentado num computador e decidido congelar ela. Quem instalou? Ela perguntou. Mas já sabia a resposta. O sistema está registrado na conta da empresa do Derek. A instalação foi feita por um empreiteiro que ele já usou antes. As mudanças de programação estão registradas sob as credenciais de usuário dele. Derek. O marido dela. O pai do filho dela. Por que ele faria isso? Carol sussurrou. Graham não respondeu à pergunta. Em vez disso, pegou o telefone. Mostrou fotos que tinha tirado. Capturas de tela das configurações de controle de zona. Registros de mudanças de temperatura. Evidências. O pai já está trabalhando em algo, Graham disse. Mas Carol, preciso te fazer algumas perguntas. O Derek já te machucou fisicamente? Não. A resposta veio automaticamente. Reflexivamente. Nunca. Ele nunca encostou em mim. Ele já te ameaçou? Não. Derek não levanta a voz. Nunca fica com raiva. Graham acenou devagar. Existem diferentes tipos de machucado, Carol. Diferentes tipos de controle. As palavras se instalaram no peito dela. Pesadas. Verdadeiras. Vamos instalar câmeras, Graham disse. Imagem térmica. Do tipo que mostra assinaturas de calor. O pai quer provas antes da gente fazer qualquer coisa. Provas de quê? Provas de que seu marido está deliberadamente tentando machucar você e seu bebê. O bebê chutou forte. Como se entendesse. Como se concordasse. Naquela noite Carol deitou no quarto gelado.
O termostato brilhava azul na escuridão. 4 graus à meia-noite. Exatamente como Graham disse. Ela puxou os cobertores mais alto. 5 cobertores agora. Graham tinha trazido 2 a mais da casa do pai. Penas premium. Do tipo que custa R$ 1.500 cada. Ainda não era suficiente. Ainda tremendo. Mas pelo menos ela sabia agora. Pelo menos entendia. As memórias vieram sem convite. Inundando como água gelada por uma rachadura no gelo. 6 meses atrás. A noite que Derek sugeriu quartos separados. Eles estavam sentados na sala de estar. Lareira crepitando. Vinho nos copos. A mão dele na barriga dela sentindo o bebê se mexer. Tava pensando, Derek disse. A voz gentil. Carinhosa. Você precisa de descanso. Descanso de verdade. E eu viro tanto na cama à noite. Com o bebê chegando, você deveria ter seu próprio espaço. Carol protestou. Eu gosto de dormir do seu lado. Eu sei, amor. Mas isso é por você. Pelo bebê. Eu te mantenho acordada com meu ronco. Você precisa de paz e sossego. Precisa estar confortável. E ela tinha ficado tocada pela preocupação dele. Grata até. Que marido atencioso. Sempre pensando no conforto dela. Sempre colocando as necessidades dela em primeiro lugar. A memória mudou. Revelou suas cores verdadeiras. 4 meses atrás. A luminária de leitura favorita dela desapareceu do quarto. Levei pro meu escritório, Derek disse. Casual. Despreocupado. A luz lá tá horrível. Precisava dela para trabalhar até tarde. Mas eu uso aquela luminária toda noite. Usa? Você não lê muito mais mesmo. A gravidez te deixa cansada. Quando ela tinha parado de ler, costumava devorar 3 livros por semana. Agora não conseguia lembrar a última vez que terminou um. A memória mudou de novo. 2 meses atrás. A tranca do banheiro. A manutenção consertou, Derek disse. Preocupação na voz. Cuidado nos olhos. Você pode escorregar e cair aí dentro. E se você se trancar? E se algo acontecer e eu não conseguir chegar até você? Eu gosto de ter privacidade no banheiro. Mais do que gosta de estar segura? Mais do que nosso bebê estar seguro. Ela tinha se sentido culpada por querer uma tranca. Culpada por querer privacidade. Culpada por colocar o próprio conforto acima da segurança do filho. Tinha aceitado. Todas as vezes. Cada pequeno roubo. Cada remoção minúscula da autonomia dela. A luminária. A tranca do banheiro. A separação do quarto. O carregador do celular. Os óculos. Os chinelos. Peça por peça. Mês por mês. Ele tinha estado desmontando ela. Carol encarou o teto. A respiração formou pequenas nuvens acima do rosto dela. O frio mordia as bochechas expostas. Ela pegou o celular. O histórico do navegador olhava de volta para ela. Buscas dos últimos 3 meses. Perguntas da madrugada digitadas em desespero. Meu marido tá fazendo gaslighting comigo. Sinais de abuso emocional durante a gravidez. Eu tô sendo paranoica ou tem algo errado? Por que meu marido me faz sentir louca? Ela tinha pesquisado essas coisas. Tinha lido os artigos. Tinha feito os questionários. Todos diziam a mesma coisa. Sinais de alerta. Bandeiras vermelhas. Padrões de controle. Mas Derek era tão amoroso. Derek era tão gentil. Derek nunca levantava a voz. Derek nunca bateu nela. Derek só fazia o quarto dela ficar com 4 graus enquanto ela estava grávida de 8 meses. Um sussurro de validação subiu no peito dela. Não uma pergunta dessa vez. Uma afirmação. Clara e verdadeira. Eu não sou louca. O padrão é real. Meu marido tem feito isso deliberadamente por meses. Ela não dormiu naquela noite. Mas parou de duvidar de si mesma. Na manhã seguinte Derek trouxe café da manhã na cama. Ovos mexidos. Torrada integral. Suco de laranja espremido na hora. Uma única rosa vermelha num vaso de cristal. Tudo arrumado perfeitamente numa bandeja de prata. Desculpa pela situação do aquecimento, ele disse. A voz quente. Arrependida. Liguei para a empresa de manutenção hoje cedinho. Eles vão vir amanhã em vez de semana que vem. Carol olhou para a bandeja. Para Rosa. Pro rosto preocupado e bonito do marido. 3 semanas atrás ela teria acreditado nele. 3 semanas atrás teria se sentido culpada por duvidar dele. 3 semanas atrás teria comido os ovos e agradecido por ele ser tão atencioso. Obrigada, ela disse agora. As palavras pareciam ocas. Derek sentou na beirada da cama dela. Pegou a mão dela.
A palma dele estava quente contra os dedos frios dela. Tô preocupado com você, Carol. Você parece diferente ultimamente. Distante. Paranoica. Lá estava aquela palavra de novo. Paranoica. Eu só tô cansada, ela disse. Eu sei, amor. A gravidez suga tanto de você. Talvez devesse conversar com alguém. Um terapeuta. Alguém especializado em ansiedade relacionada à gravidez. Ansiedade. Outra palavra. Outro rótulo. Outra maneira de fazer ela se sentir errada. Quebrada. Louca. Vou pensar nisso, ela disse. Derek beijou a testa dela. É tudo que eu peço. Eu te amo, Carol. Só quero que você seja feliz. Ele saiu pro trabalho. A porta clicou ao fechar. O carro dele ligou na garagem. O som desapareceu no silêncio da manhã. Carol esperou 10 minutos. Então pegou o celular. As câmeras estão instaladas, Graham disse. Sala. Corredor. Seu quarto. Cozinha. Todas escondidas. Todas gravando. Quanto tempo até termos o que precisamos? O pai disse 48 horas. Talvez menos. O que acontece depois? Uma pausa. Uma respiração. Aí a gente descobre exatamente que tipo de homem você casou. Carol encerrou a chamada. Olhou para a bandeja do café da manhã. Os ovos estavam frios agora. A torrada estava encharcada. A rosa estava murchando nas beiradas. Ela pegou a bandeja. Foi para a cozinha. Jogou tudo no lixo. Então sentou no balcão e chorou. Não porque estava triste. Porque estava com raiva. Porque tinha sido tão cega. Porque tinha confiado nele. O bebê chutou. Forte. Insistente. Eu sei. Carol sussurrou. A mão pressionada na barriga. Eu sei. Vamos sair. Prometo. Vamos sair. As imagens térmicas chegaram num domingo à tarde. Howard Mercer sentou no escritório dele em casa. 3 monitores brilhavam na mesa. A casa estava quieta. A equipe tinha folga. Só Graham estava lá, de pé atrás da cadeira do pai. As imagens reproduziram em silêncio. A casa toda apareceu em azuis e laranjas e amarelos. Imagem térmica. Assinaturas de calor. Todo objeto quente brilhava forte. Todo espaço frio aparecia escuro. A sala brilhava laranja. 22 graus. Quente e confortável. A cozinha brilhava laranja. 21 graus. A geladeira mostrava azul frio. Todo o resto estava quente. A suíte master brilhava laranja. 21 graus. A forma adormecida do Derek mostrava amarelo brilhante. Confortável. Pacífico. Sem ser perturbado. A suíte de hóspedes mostrava azul. Azul frio. Um retângulo de gelo numa casa quente. E lá, encolhida no canto daquele espaço azul, estava uma pequena figura laranja. Calor corporal humano contra ar congelado. A filha dele. Grávida de 8 meses. Tremendo. O timestamp dizia 2h47 da manhã. Howard assistiu a filha se encolher embaixo de cobertores. Assistiu ela se curvar numa bola. Assistiu o corpo dela tremer de frio. Assistiu ela se levantar. Cambalear até o banheiro. Ligar a água. Sentar no chão. Criar um bolsão minúsculo de calor numa casa cheia de frio. As mãos dele tremeram. Graham mudou para a câmera do corredor. Ângulo diferente. Timestamp diferente. Derek andou pelo corredor às 3h12 da manhã. Parou fora da porta de Carol. Escutou por um momento. Checou o celular. Sorriu. Sorriu. Então continuou andando de volta para o quarto master quentinho dele. De volta para os confortáveis 21 graus. Howard se levantou. Foi até a janela. Olhou para a neve cobrindo Greenwich. A esposa dele, Margaret, morreu quando Carol tinha 12 anos. Câncer de mama. 18 meses do diagnóstico à morte. Ele segurou a mão dela no fim. Prometeu cuidar dos filhos deles. Ele construiu a Mercer Industries do nada. Uma empresa pequena de tecnologia virou uma empresa média, virou um império de 3 bilhões de dólares. Lista Forbes. Capas de revista. Jantares presidenciais. Nada disso importava. Nada disso significava alguma coisa. A filha dele estava congelando na própria casa. O marido dela estava sorrindo sobre isso. Tem mais, Graham disse baixinho. Howard se virou de volta para os monitores. A mandíbula apertada. As mãos eram punhos. Graham puxou imagens diferentes. A câmera da garagem. Um sedã prata. Placa claramente visível. Esse carro tem estado na casa 3 vezes essa semana. Sempre quando Carol tá nas consultas médicas. Sempre por umas 2 horas.
A placa foi rastreada até Natalie Vance. 28 anos. Coordenadora de marketing na empresa do Derek. Solteira. Sem ficha criminal. Mas isso não era a pior parte. Graham puxou mensagens de texto. Extraídas da rede doméstica. Derek tinha conectado o celular dele ao Wi-Fi da casa. Tudo sincronizado. Tudo salvo. Tudo recuperável. Derek para Natalie. Ela tá ficando desconfiada do frio. Falei pra ela que é coisa dos hormônios. Natalie para Derek. Quanto tempo mais até ela pirar? Derek para Natalie. Médico disse que estresse pode induzir trabalho de parto prematuro. Se ela perder o bebê, vai ficar arrasada demais para lutar pelo divórcio. Howard leu as mensagens uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Se ela perder o bebê, arrasada demais para lutar pelo divórcio. O genro dele não estava só tendo um caso. Não estava só negligenciando a esposa. Não estava só sendo cruel. Ele estava sistematicamente tentando fazer a esposa grávida dele ter um aborto espontâneo. Usando frio. Usando estresse. Usando tortura psicológica. Howard foi até o carrinho de bar. Serviu o uísque num copo de cristal. Não bebeu. Ficou na janela por muito tempo. 5 minutos. 10. A neve sussurrava contra o vidro. O relógio de pé marcava no canto. O uísque ficou intocado no carrinho. A filha dele. A filha grávida dele. Congelando toda a noite. Chorando em chões de banheiro. Duvidando da própria sanidade. Enquanto o marido dela sorria no corredor. Howard pegou o telefone. A mão estava firme agora. A raiva tinha cristalizado em algo frio. Algo afiado. Algo perigoso. Ele discou Richard Brennan. O melhor advogado de divórcios em Connecticut. O melhor do Nordeste, alguns diziam. Caro. Implacável. Eficaz. Richard, preciso destruir alguém. Legalmente. Completamente. Profissionalmente e pessoalmente. E preciso que seja feito antes da minha filha entrar em trabalho de parto. Uma pausa. Papéis embaralharam no fundo. Uma cadeira rangeu. Quem? Meu genro. Derek Ashford. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Me conta tudo. Howard contou tudo. O quarto gelado. Os controles de zona. As imagens térmicas. As mensagens sobre esperar que ela abortasse. Richard ouviu sem interromper. Quando Howard terminou, houve um longo silêncio. Vou limpar minha agenda, Richard disse finalmente. Esse vai ser meu único caso até terminar. O que temos? Acusações criminais. Colocar em risco uma criança não nascida. Conspiração para cometer agressão. Inflição intencional de sofrimento emocional. Processos civis. Tudo que conseguirmos pensar. E quanto aos contratos do governo dele? Ele tem trabalho de defesa. Cláusulas de moralidade. Então, quando terminarmos com Derek Ashford, ele não vai conseguir nem emprego vendendo carro usado em Nevada. Howard sorriu. Não foi um sorriso agradável. Quando podemos começar? Já tô começando. Chego aí em 2 horas. Deixa as imagens prontas. Carol sentou no escritório do pai, enrolada num cobertor de cachemir. Uma caneca de chá quente nas mãos. Finalmente aquecida. Graham tinha trazido ela para a propriedade naquela manhã. Um passeio de domingo, ela disse pro Derek. Almoço com o pai. Nada em comum. Ela não trouxe mala. Isso viria depois. As imagens térmicas passaram na tela da parede. Projetadas grandes. Impossível ignorar. Carol assistiu a si mesma na tela. Uma pequena figura laranja amontoada no mar de azul. O calor corporal dela lutando contra o frio. Perdendo. Ela assistiu a si mesma chorar. Assistiu a si mesma se levantar. Assistiu a si mesma cambalear até o banheiro. Assistiu a si mesma criar um bolsão minúsculo de calor abrindo água quente. Assistiu Derek passar pela porta dela. Checar o celular. Sorrir. Sorrir. Tem mais, Graham disse baixinho. As mensagens de texto apareceram na tela. Letras grandes. Impossível negar. Se ela perder o bebê, vai ficar arrasada demais para lutar pelo divórcio. A xícara de Carol escorregou dos dedos. Ela se estilhaçou contra o piso de madeira. Líquido quente se espalhou pelo tapete persa. Pedaços de cerâmica espalharam por todo lado. Ninguém se moveu para limpar. O bebê chutou forte. Carol percebeu que a mão dela tinha estado na barriga o tempo inteiro. Protegendo. Mesmo quando não sabia que precisava. Por quanto tempo? A voz dela soou estranha. Distante. Como se pertencesse a outra pessoa. Por quanto tempo ele tem planejado isso?
As mensagens de texto remontam a 4 meses, Graham disse. A voz dele era gentil. Cuidadosa. Os controles de zona foram instalados há 6 semanas. O caso tem acontecido há pelo menos 1 ano. 1 ano. 1/3 do casamento dela. Durante toda a gravidez. Derek tinha estado dormindo com outra mulher. Planejando destruir ela. Esperando que ela perdesse o bebê. Howard se ajoelhou ao lado da cadeira dela. A mão dele cobriu a dela. Quente. Firme. As mãos que seguraram ela quando raspou os joelhos quando criança. As mãos que enxugaram as lágrimas dela quando a mãe morreu. Vamos acabar com ele, filhota. Legalmente. Profissionalmente. Completamente. Carol olhou pro pai. Pra raiva mal contida nos olhos dele. Pro amor que alimentava aquela raiva. Eu ia criar um filho com esse homem. Ia passar minha vida com ele. As palavras saíram planas. Vazias. Eu sei. Ele estava tentando matar nosso bebê. Com frio. Com estresse. Ele queria que eu perdesse nossa criança para poder pegar o dinheiro e ir embora. Eu sei. E eu não vi. Não vi nada disso. Achei que estava ficando louca. Howard apertou a mão dela. Você não é louca. Nunca foi louca. Ele te fez pensar isso. É isso que abusadores fazem. Abusador. A palavra se instalou no peito de Carol. Pesada. Verdadeira. O marido dela era um abusador. O casamento dela era uma mentira. Tudo que ela pensou que sabia estava errado. O vidro cintilou no chão. O chá manchou o tapete. As imagens continuaram passando na parede. Carol assistiu a si mesma tremer. Assistiu a si mesma chorar. Assistiu a si mesma lutar pela sobrevivência na própria casa. Ela tinha sido invisível pro marido. Pior que invisível. Ela tinha sido um obstáculo. Um problema a ser resolvido. Uma equação a ser balanceada. Algo mudou dentro dela. Algo que tinha estado congelado por meses. Raiva. Raiva verdadeira e ardente. O que a gente faz agora? Ela perguntou. Howard sorriu. Aquele sorriso perigoso que ela lembrava da infância. O sorriso que significava que alguém tinha cometido um erro terrível. Agora a gente ensina Derek a chorar do que acontece quando você machuca um Mercer. A realização bateu em Carol às 3 da manhã. Ela deitou no quarto de infância. O que dormiu até sair para a faculdade. Paredes rosas desbotadas para Rosé. Bichinhos de pelúcia ainda na prateleira. Fotos da mãe na comoda. Quente. Segura. A casa do pai nunca sentiu frio. A verdade cristalizou na mente dela. Clara e afiada e inegável. Ele nunca me amou. Nunca me amou por um único dia do nosso casamento. Ele amou o dinheiro da minha família. Amou as conexões. Amou o que eu podia dar para ele. Amou a ideia de ser genro do Howard Mercer. Mas nunca me amou. Nem gostava de mim. Eu era uma ferramenta. Um trampolim. Um meio para um fim. O acordo pré-nupcial. Ela lembrou agora. Derek tinha insistido no acordo pré-nupcial. Para proteção de ambos, ele disse. Para que nenhum de nós possa ser acusado de casar por dinheiro. Ela achou que era romântico. Um gesto de boa fé. Uma prova de que ele amava ela por ela mesma. Não pela riqueza da família. Ela não leu com cuidado. O advogado dela explicou o básico. Ela assinou onde mandaram assinar. Se divorciassem sem filhos, Carol recebia uma indenização de $2 milhões. Modesto pelos padrões Mercer. Nada que Derek pudesse viver para sempre. Se divorciassem com filhos, Carol recebia custódia total e suporte substancial. 20 milhões mais pensão alimentícia mais pensão do cônjuge. Mas se Carol perdesse o bebê durante a gravidez? Se não houvesse criança? Se algo desse errado? 2 milhões. Derek vai embora. Casamento anulado. Jogo encerrado. Ele tinha calculado tudo. Cada noite gelada. Cada carregador movido. Cada palavra desdenhosa. Cada vez que chamou ela de paranoica ou hormonal ou louca. Ele não estava tentando salvar o casamento. Não estava tentando consertar o sistema de aquecimento. Não estava preocupado com a saúde mental dela. Estava tentando fazer ela abortar. Tentando estressar o corpo dela até desistir. Tentando congelar o bebê dela para fora da existência. Carol colocou a mão na barriga. O bebê chutou. Forte. Vivo. Apesar de tudo. Sobrevivemos a ele, ela sussurrou na escuridão. Vamos sobreviver ao resto também. Megan Holloway sentou de frente para Carol num café no centro de Greenwich. A multidão da segunda de manhã zumbia ao redor. Advogados e banqueiros e esposas troféu pedindo cafés complicados. Megan era a melhor amiga de Carol. Desde o primeiro ano de faculdade.
Foi a primeira pessoa que Carol ligou quando conheceu Derek. A primeira pessoa que contou do noivado. A primeira pessoa que contou da gravidez. Também era a última pessoa que Derek queria que Carol visse. Ele tem te isolado, Megan disse. O latte dela ficou intocado esfriando. Eu assisti acontecer por 3 anos. Carol enrolou as mãos ao redor da xícara de chá. Camomila. Sem cafeína. Seguro pro bebê. O que você quer dizer? Lembra seu aniversário há 2 anos? Derek planejou aquela viagem para Napa. Só vocês dois. Muito romântico. Lembro. Eu tinha planejado uma festa surpresa. 30 dos seus amigos mais próximos. Eu vinha trabalhando nisso há meses. Derek descobriu e convenceu você a ir para Napa. Carol franziu a testa. Ele disse que você estava ocupada demais com trabalho para comemorar. Eu não estava ocupada. Ele mentiu. Não queria você cercada por pessoas que te amam. As palavras pousaram como pedras em água parada. Ondulações se espalhando para fora. Tem mais, Megan continuou. Seu emprego. O que você largou porque Derek disse que o estresse não era bom para engravidar. A empresa estava fazendo downsizing mesmo. Não estavam. Conheço alguém no RH. Eles te ofereceram uma promoção 3 meses antes de você sair. Você nunca me falou sobre isso. Uma promoção? Carol não tinha memória disso. Derek teria interceptado o e-mail? Teria convencido ela a esquecer? Sua aula de yoga. Seu clube de leitura. Seu trabalho voluntário no abrigo de animais. Tudo que você amava. Tudo que te conectava a outras pessoas. Desapareceu. Um por um. Carol encarou a amiga. A raiva nos olhos de Mega. A verdade que ela vinha segurando por anos. Por que você não disse nada? Tentei. Toda vez que tentei, você defendeu ele. Você não estava pronta para ouvir. Megan alcançou pela mesa. Pegou a mão de Carol. Não tô te culpando. É isso que abusadores fazem. Eles isolam você primeiro. Depois te fazem dependente. Depois te fazem duvidar de si mesma. Quando você percebe o que está acontecendo, você tá presa. Presa. A palavra ecoou na mente de Carol. Tem outra coisa, Megan disse. A voz baixou mais. Ele tem falado para os outros que você tá tendo problemas de saúde mental. Que a gravidez está te deixando instável. A xícara de Carol congelou no meio do caminho para os lábios. Jennifer do clube de campo me perguntou se você tinha sido hospitalizada. Patrícia do Conselho de Caridade disse que Derek mencionou que você estava vendo um psiquiatra para delírios. As paredes do café pareceram se fechar. O bate-papo da multidão sumiu em ruído branco. Ele tá montando uma narrativa, Carol disse. A verdade ficou clara enquanto ela falava. Tá preparando todo mundo para acreditar que eu sou louca antes que eu possa contar para eles o que ele fez. É exatamente isso. Carol pensou nos últimos 3 meses. Cada vez que Derek sugeriu que ela visse um terapeuta. Cada vez que mencionou hormônios da gravidez. Cada vez que disse que ela era paranoica ou imaginava coisas. Ele não estava preocupado com a saúde mental dela. Estava construindo um caso contra ela. Criando testemunhas que testemunhariam que ela era instável. Preparando a defesa dele antes que ela soubesse que havia uma luta chegando. O que eu faço? Carol perguntou. O aperto de Megan apertou na mão dela. Você luta de volta. Mostra para todo mundo quem ele realmente é. E garante que ele nunca mais faça isso com ninguém. Carol voltou para casa para pegar mais roupas. Só 1 hora. Só o suficiente para pegar os essenciais. Derek deveria estar no trabalho. Um dia inteiro de reuniões, ele disse. Chegaria tarde em casa. Mas o carro dele estava na garagem. Carol ficou no próprio carro por 5 minutos observando a casa. O coração batendo. Ela poderia ir embora. Voltar para a casa do pai. Voltar mais tarde com Graham. Não. Estava cansada de fugir. Cansada de se esconder. Cansada de ter medo do homem com quem se casou. Entrou. Derek estava no quarto dela. O quarto gelado. A prisão de 4 graus dela. Ele segurava o aquecedor portátil que Graham tinha comprado secretamente para ela. O que ela escondeu no armário. O que manteve ela viva nas noites mais frias. De onde isso veio? A voz dele era calma. Curiosa. Mas algo escuro espreitava sob a superfície. Meu irmão trouxe. Carol manteve a voz firme. Por que meu quarto tá congelando? Derek, seu pai tá tentando interferir no nosso casamento. É exatamente isso que eu tava preocupado. Ele colocou o aquecedor no chão. Deu um passo em direção a ela. Não ameaçador. Nunca ameaçador. Só presente. Ocupando espaço.
fazendo ela se sentir pequena. Carol, acho que você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Profissional. Aí vem, ela pensou, o roteiro que ele ensaiou. Doutora Patterson é uma psiquiatra maravilhosa. Ela é especializada em distúrbios de ansiedade relacionados à gravidez. Já liguei pro consultório dela. Podem te ver amanhã. Amanhã. Tão rápido. Tão ansioso para tê-la examinada. Para tê-la rotulada. Para tê-la internada. Ele quer eu trancada. A realização bateu como um raio. Esse é o plano reserva. Se o frio não funcionar, ele vai me fazer ser declarada mentalmente incapaz. Me internar antes que eu possa falar com alguém. Pegar o bebê. Alegar que eu era instável demais para ser mãe. Vou pensar nisso, ela disse. Boa menina. Ele sorriu. Aquele sorriso reconfortante. O que ela costumava achar confortante. Isso é pro seu próprio bem. Nosso bebê precisa de uma mãe saudável. Nosso bebê. As palavras fizeram a pele dela arrepiar. Derek beijou a testa dela. Gentil. Amoroso. O marido perfeito confortando a esposa problemática. Tenho que voltar pro escritório. Vai ficar bem aqui sozinha. Vou ficar bem. Ótimo. Descansa. Cuida de você. Chego até às 7. Ele saiu. A porta clicou ao fechar. O carro dele ligou na garagem. Foi embora. Carol ficou no corredor por um longo momento. Respirando. Processando. Então checou o celular. 3 ligações perdidas do pai. Uma mensagem de texto. Temos tudo o que precisamos. Vem pra casa agora. Ela não fez malas. Não pegou as roupas. Não levou nada que a amarrasse àquela casa. Saiu pela porta da frente sem nada além do celular e das chaves do carro. A casa nunca tinha sido o lar dela. Tinha sido a prisão dela. Lindamente decorada. Cuidadosamente mantida. Com temperatura controlada. Mas uma prisão mesmo assim. Naquela noite Carol ficou de pé na porta do que deveria ser o quarto do bebê. Ela tinha voltado com Graham. Supervisionada. Segura. Só para pegar algumas coisas. O quarto do bebê estava vazio. Ainda branco primeiro. Sem berço. Sem trocador. Sem móveis girando gentilmente no canto. Derek nunca deixou ela terminar de decorar. Não até termos certeza de que tudo tá bem com a gravidez, ele disse. Não adianta se apegar a um quarto que talvez não precisemos. Não adianta se apegar ao próprio filho. Ao próprio futuro. A vida crescendo dentro dela. Ela tocou a parede onde imaginou pendurando um mobile. Estrelas e luas. Prata e ouro. Algo mágico pro bebê assistir enquanto dormia. As amostras de tinta que coletou estavam numa gaveta em algum lugar. Lavanda. Verde sálvia. Amarelo suave. Ela nunca tinha tido permissão de escolher. O berço que pediu tinha sido devolvido. Cedo demais, Derek disse. Dá azar. A bolsa de fraldas que comprou secretamente ficava no armário dela na casa do pai. Escondida como contrabando. Como algo vergonhoso. Carol fechou os olhos. Deixou a dor lavar por cima dela. Ela tinha querido esse bebê desesperadamente. Completamente. Tinha sonhado com esse quartinho por meses. Com mamadas da madrugada e dedinhos minúsculos e primeiras palavras e primeiros passos. Derek tinha planejado pegar tudo isso. Quase conseguiu. Ela abriu os olhos. O quarto ainda estava vazio. Ainda esperando. Mas não ia esperar aqui. Não mais. Virou e foi embora. Deixou o quarto vazio para trás. Às 2 da manhã estava segura na casa do pai. Aquecida. Protegida. Amanhã a guerra começaria. E olha, eu preciso te falar uma coisa. Essa história tá longe de terminar. Porque o que acontece a seguir, quando o advogado mais caro de Connecticut abre todos aqueles documentos, quando Derek é servido com os papéis do divórcio, quando as câmeras térmicas viram prova em tribunal, meu Deus. É de arrepiar. Se você tá gostando dessa história, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você tá achando. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que talvez esteja passando por algo parecido, compartilha com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para entender a nossa própria. E se quiser mais histórias assim, histórias de sobrevivência, de justiça, de mulheres que lutam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu não paro por aqui. Tem muito mais vindo por aí. Por enquanto, fica aquecido. Fica forte. E nunca, nunca deixa ninguém te fazer duvidar da sua própria realidade. A gente se vê na próxima. Tchau.